Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. É uma aula... Essa aula é dirigida para a turma de eletromagnetismo, mas o conteúdo hoje é um conteúdo voltado à física matemática. Porque, para seguir adiante no eletromagnetismo, eu tenho que tratar de um ponto muito importante, que sem isto não dá para se seguir em frente no eletromagnetismo, que é a questão das coordenadas esféricas. Nós vamos trabalhar com muitas distribuições de cargas e correntes com simetria esférica e, portanto, será fundamental estudar esse formalismo das coordenadas esféricas. Nós vamos fazer aqui basicamente um mini tratado do sistema de coordenadas esféricas. Aí nisso, a gente vai mostrar, por exemplo, como encontrar a posição de um ponto, qualquer espaço em coordenadas esféricas, os vetores unitários nesse sistema de coordenadas, o deslocamento infinitesimal, o elemento de volume, o gradiente, o divergente, o rotacional e o laplaciano. Aí nós vamos fazer tudo isso, com todos os detalhes, mostrando todos os cálculos para chegar em cada uma dessas coisas. E provavelmente nós levemos umas 2 aulas para fazer todos esses pontos. Para a gente começar, para entender a sequência lógica que nós vamos seguir, eu vou colocar primeiro um sistema de coordenadas que nós já conhecemos bem, que é o sistema de coordenadas cartesianas. Então, nós vamos mostrar basicamente como é a estrutura do sistema de coordenadas cartesianas e apresentar também para vocês a estrutura do sistema de coordenadas esféricas. Então, aqui, vamos considerar aqui o espaço tridimensional e os 3 eixos cartesianos. O eixo X, o eixo Y e o eixo Z, que são eixos ortogonais. Vamos colocar aqui. Eu tenho aqui os 3 eixos cartesianos. Aí o que acontece? Vamos colocar aqui um ponto. Eu vou assinalar um ponto aqui. Vejamos. Eu tenho este ponto. Aí o que acontece com este ponto? É um ponto qualquer do espaço. Aí eu vou projetar esse ponto nos 3 eixos cartesianos. E a projeção desse ponto em cada um dos eixos é o que nós chamamos de coordenadas cartesianas. Então vamos lá então, vamos ver como é que nós fazemos isto. Aí aqui, olha, vamos aqui, eu projeto aqui, ó, por exemplo, aqui esse ponto projeto no plano. Aí eu tenho aqui, olha, eu vou fazer agora a projeção aqui, olha, no eixo, nesse eixo aqui que eu vou chamar de X, esse aqui o Y e depois o Z. Aí vai ficar desse jeito aqui, olha, por exemplo aqui. Eu sigo uma linha paralela a esse eixo aqui, olha. Vamos ver aqui. Olha aqui, olha. Aí eu tenho essa projeção nesse eixo aqui. Aí vamos pegar aqui a outra projeção. Aqui, olha. E a outra projeção, olha, eu sigo uma paralela a essa linha aqui. Aí eu tenho isto aqui, olha. Aí então nós temos aqui os eixos X,
Aqui é a coordenada x, né? Aqui é a coordenada x, a coordenada y e a coordenada z. E o que é que eu tenho mais aqui, olha? Eu tenho a posição desse ponto aqui, que eu posso representar por um vetor posição. Aí eu tenho isto aqui, olha. Eu tenho aqui o que eu vou chamar de R. Vetor posição R. Aí eu posso escrever assim, olha. Aí, antes de escrever o R, eu tenho também aqui, olha, em cada um dos eixos, o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, eu tenho os vetores unitários. Os vetores unitários, eles determinam as suas respectivas direções. Aí, por exemplo, eu tenho aqui, olha, o vetor unitário na direção X, que eu vou chamar de X chapéu. Alguns livros chamam de I, vetor I. Eu vou chamar aqui de X chapéu. Eu tenho na direção Y o vetor unitário, que eu vou chamar de Y chapéu. E eu tenho um vetor unitário na direção Z, que eu vou chamar de Z chapéu. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Aqui o vetor Z chapéu. Eu posso escrever esse vetor posição R, né, em termos dos vetores unitários, em cada uma das direções. E nós sabemos, isso é bem conhecido, que isso ocorre da seguinte maneira. O R, ele é o quê? Ele é a coordenada x na direção x chapéu, mais a coordenada y na direção y chapéu, mais a coordenada z na direção z chapéu. Pronto. Este é o nosso vetor posição. A partir do vetor posição, eu posso encontrar cada um dos vetores unitários aqui, olha. Por exemplo, o vetor unitário x chapéu, deixa eu colocar aqui, vetores unitários. Aí aqui, o x chapéu, ele pode ser calculado da seguinte maneira. Simplesmente, olha, se eu pegar, como o x chapéu, o y chapéu e o z chapéu são fixos, aí, por exemplo, se eu pegar o vetor posição R e derivar em relação a x e dividir isso pelo módulo dessa derivada para garantir que ele seja unitário, né? Vou pegar aqui, olha. Eu vou fazer isso aqui. Pronto. Pronto, se eu fizer essa operação aqui, olha, se eu derivar R em relação a x, dá x, né? Dá x chapéu. Aí o módulo é unitário. Pronto. Eu calculo dessa forma aqui. Aí, da mesma forma, o y chapéu é o quê? É dr, a derivada do vetor r, em relação a y, dividido pelo módulo de dr dy. E o vetor z chapéu, ele é o quê? Ele é dr, a derivada em relação a z, isso aqui dividido por dr dz. Pronto.
Se nós fizermos esses cálculos aqui, nós encontramos os vetores unitários em função do vetor posição do ponto aqui. E uma característica do sistema de coordenadas cartesianas, que só tem o sistema de coordenadas cartesianas, é que esses vetores unitários são fixos. Eles são os mesmos, independente do ponto que nós tivermos. O que mais que nós temos aqui no sistema de coordenadas cartesianas? Vamos ver aqui, olha. Vamos ver o que temos mais no sistema de coordenadas cartesianas. Aí nós temos também os vetores unitários. Aliás, o deslocamento infinitesimal. Olha aqui, olha. O deslocamento infinitesimal. Aí, como é que se dá o deslocamento infinitesimal no sistema de coordenadas cartesianas? É bem simples. Se eu diferenciar aqui o R, eu vou ter aqui que o dr... Olha, como o x chapéu, y chapéu e z chapéu são fixos, só diferencia aqui as coordenadas, né? Aí isso aqui fica sendo dx na direção x chapéu mais dy na direção y chapéu mais dz na direção z chapéu. Pronto. Isso é o deslocamento infinitesimal em coordenadas cartesianas. Aí o que é que eu tenho mais? O que é que eu posso ter mais em coordenadas cartesianas? Eu tenho... eu posso definir também um campo vetorial em coordenadas cartesianas. Então aqui, olha. Deixa eu separar aqui. Como é que é um campo vetorial em coordenadas cartesianas? Deixa eu pegar minha imagem e botar aqui mais para cima. Pronto. Aí eu tenho aqui, olha. O campo vetorial em coordenadas cartesianas. Eu vou pegar aqui, olha, um vetor E, né? Que depende, em geral, da posição. Que é o seguinte. Isso aqui vai ser um EX, que é função das coordenadas x, y e z, na direção x chapéu, mais y, que também depende de x, y e z, na direção y chapéu, mais z, que é função de x, y, z, na direção z chapéu. Então, dessa forma aqui que nós representamos um campo vetorial em coordenadas cartesianas. E o que mais que nós teremos, pessoal? Nós vamos ter o gradiente. O gradiente de coordenadas cartesianas. Vamos colocar aqui, olha.
gradiente. Independente do sistema de coordenada que nós temos, né? Seja f um campo escalar. Se f é um campo escalar, isso significa que f é o quê? Ele é um f de R. Isso significa que ele é um f de x, y, z, no caso de coordenadas cartesianas. Aí o que acontece? Se f é um campo escalar diferenciável, ou seja, suas derivadas são bem definidas, então o que vai acontecer? Se eu for calcular o df é isso aqui, olha. Isso aqui sempre ocorre. A diferencial do campo escalar f sempre pode ser escrita assim, como o produto escalar do deslocamento infinitesimal por um certo vetor aqui, que nós chamamos de gradiente de f. Aí, isso aqui, olha, onde isso aqui, olha, isso é o gradiente de f. Isso aqui, essa forma aqui de você escrever a diferencial do campo escalar, isso é universal. Isso vale para qualquer sistema de coordenadas. O que é característico do sistema de coordenadas cartesianas é a forma que eu vou colocar aqui do gradiente. Eu vou colocar aqui, olha. Em coordenadas cartesianas, o que eu vou ter? Eu vou ter isso aqui, olha. O gradiente do campo escalar está igual. Aí eu vou colocar aqui, olha, a derivada de f com relação a x na direção x mais a derivada de f com relação a y na direção y chapéu mais a derivada de f em z na direção z chapéu. Isso no sistema de coordenadas cartesianas. O dr, que é o deslocamento infinitesimal, já coloquei aqui, olha. O deslocamento infinitesimal em coordenadas cartesianas é dado dessa forma aqui. Então, isto é o gradiente. Aí nós temos o divergente. Vamos colocar aqui o divergente. O divergente é o seguinte. Antes de eu falar de divergente, né? Aqui, olha, com a apresentação do gradiente, aí eu posso escrever esse operador aqui, olha. O operador nabla, a gente chama. Alguns livros também, alguns autores chamam de operador del. Isso aqui é o seguinte. Esse operador, isso em coordenadas cartesianas,
Isso é dado dessa forma aqui, olha. Tem a componente x, a derivada em x, mais a componente y, aí você tem a derivada em y. Mais a componente z aqui, né? Você tem o vetor z chapéu, a derivada em z. Então, essa é a forma do operador nabla em coordenadas cartesianas. Aí assim, com essa forma do operador nabla, eu posso ter o divergente. Aí o que vai acontecer aqui? O divergente. Vamos lá. Seja um campo vetorial o gradiente é a aplicação do operador nabla num campo escalar. Como se fosse a operação de multiplicação por escalar. O nabla é formalmente um vetor e o f um escalar. É como se fosse a operação multiplicação por escalar. Agora aqui o divergente, o nabla, o operador nabla atua num campo vetorial. Na forma, formalmente, como se fosse um produto escalar. Aqui, ó, seja um campo vetorial igual. Aí eu vou colocar aqui as componentes. É x, que é função de x, y e z em coordenadas cartesianas, na direção x. Mais y, que também é função de x, y, z, na direção y chapéu. Mais z na direção x. Aliás, na direção não, que é função de x, y, z na direção z chapéu. Então aqui, olha. O que ocorre aqui? O divergente de E é isso aqui, olha. O operador nabla atuando como um produto escalar no campo vetorial E. Aí, assim, os detalhes do que é o divergente, o seu significado, a sua interpretação geométrica, isso eu faço numa aula sobre divergente. Tem uma aula própria que eu falo só sobre o que é o divergente de um vetor. E toda a sua estrutura, toda a interpretação geométrica do que significa isso. Aqui eu quero só, nessa aula de hoje eu quero só mostrar, apresentar como calcula ele. Aí aqui, olha. Isso é o produto escalar. Aí vou colocar aqui x chapéu ddx mais y chapéu dy mais z chapéu ddz. Isso aqui, o produto escalar com o vetor que é x na direção x chapéu mais y na direção
y chapéu mais EZ na direção Z chapéu. Fazendo essa operação aqui, esse produto escalar, e usando o fato de que a base cartesiana ela é ortonormal, vai acontecer isso aqui, olha, que o divergente de E, ele em coordenadas cartesianas é isso aqui, olha, vai ser a derivada da componente x do campo vetorial na direção x mais dy em y, a derivada de y em y, mais a derivada da componente z do campo vetorial em relação a z. Pronto. Isso aqui é o divergente dado em coordenadas cartesianas. Agora vamos para o rotacional. Aqui, pessoal, olha. Vamos separar aqui. Agora é o rotacional. Rotacional. Aí, nesse caso, é a mesma coisa. Seja um campo vetorial, blá, blá, blá. Aqui, olha. O rotacional de E é o quê? É isso aqui, olha. É o operador nabla, é um vetor. É o operador nabla atuando no campo vetorial E com um produto vetorial. Isso aqui é o rotacional de E. Aí aqui, olha, é parecido com essa forma aqui. Deixa eu copiar aqui, olha. Pronto, pessoal. Aí isso aqui ó, é igual. A diferença é que não é um produto escalar, é um produto vetorial. Aí eu vou colocar aqui, olha. Deixa eu apagar aqui. É um produto vetorial. Aí o operador nabla atua no campo vetorial como sendo um produto vetorial. O resultado disso é o rotacional. O que é o rotacional? A sua interpretação geométrica, eu também falo numa aula de física matemática sobre o rotacional. Acho que eu vou colocar até o link aqui no vídeo dessas aulas. Aí o rotacional vai ser o quê? O rotacional do campo vetorial é isto é igual, aí eu vou colocar aqui. Aí aqui é o rotacional em coordenadas cartesianas. E por fim, outra função importante na análise vetorial é o laplaciano. Então aqui vamos colocar aqui, olha, o laplaciano. Eu vou dar banho no Marcelinho, viu? O laplaciano. Aqui nós temos laplaciano. Eu posso calcular o laplaciano tanto de um campo escalar como de um campo vetorial. Eu vou colocar aqui o laplaciano de um campo escalar. Então, aqui, olha, seja f
um campo escalar. Então, o que acontece? O Laplaciano de f é isso aqui, olha. Eu denoto dessa forma aqui. Isso é o quê? Isso é o divergente do gradiente de f. E isso aqui vai ser o quê? Vai ser a derivada segunda de f em relação a x mais a derivada segunda de f em relação a y mais a derivada segunda de f em relação a z. Isso é a forma do Laplaciano em coordenadas cartesianas. Então, fazendo aqui um resumo da estrutura do sistema de coordenadas cartesianas, eu tenho... eu defino aqui o sistema de coordenadas, né? Aí eu tenho os vetores unitários. E eu tenho aqui, olha, a posição em coordenadas cartesianas, dada na base dos vetores unitários desse sistema aqui. Aí eu defino o deslocamento infinitesimal, olha, dessa forma aqui. E qualquer campo vetorial em coordenadas cartesianas é escrito dessa forma aqui. Campo vetorial. Aí eu tenho o gradiente, a forma aqui ó, do vetor gradiente, coordenadas cartesianas, o operador nabla, o divergente, aqui o divergente em coordenadas cartesianas, o rotacional, dado dessa forma aqui, e o Laplaciano, de um campo escalar, em coordenadas cartesianas. O que eu vou fazer agora? Eu vou definir o sistema de coordenadas esféricas e calcular cada uma dessas coisas nesse sistema que eu vou definir aqui. Ok? Nós vamos definir aqui agora as coordenadas esféricas. E como é que nós definimos estas coordenadas? Vejamos. Aqui, olha, nós colocamos aqui os eixos ortogonais, os 3 eixos. Eu vou colocar aqui um ponto. Pessoal, aqui nós temos um ponto qualquer, um ponto arbitrário no espaço. Aí o que eu vou fazer? Eu vou projetar esse ponto aqui no plano e depois projeto nos respectivos eixos, como eu fiz lá no sistema cartesiano. Então, eu vou fazer assim. Então, vamos projetar aqui, olha. Projetei o ponto. Aí aqui, olha. Eu tenho aqui, olha, ele projetado no plano. Aí o que acontece? Eu vou projetar ele aqui também, aqui no eixo Z. Pronto. Aí eu vou fazer aqui, pessoal. Eu vou pegar aqui, olha, a componente X, a componente Y e a componente Z. Eu vou marcar aqui a componente X. Agora eu vou marcar a componente Y. Ok. Aí o que é que vai acontecer aqui, pessoal?
Nós temos aqui, então, aqui o Z, X e Y. Aqui as coordenadas cartesianas usuais. E onde é que entra aqui as coordenadas esféricas? Vejam só. Aqui, olha, eu tenho esta linha aqui, olha, que une a origem do sistema até o ponto. Vejamos aqui, olha. Deixa eu fazer de novo aqui, com mais destaque. Pronto. Essa linha aqui, ela tem um comprimento que nós vamos chamar de R. Essa linha forma um ângulo com o eixo Z, que nós vamos chamar de θ. E essa linha aqui, quando eu projeto ela no plano XY, a projeção dela no plano XY forma um ângulo com o eixo X, que nós vamos chamar de φ. Aí aqui, olha, R, θ, φ são o que nós chamamos de coordenadas esféricas. Essas três coordenadas, com elas a gente marca o ponto aqui. Do mesmo jeito que eu marco o ponto com x, y e z, no lugar do x, y e z eu posso usar r, θ e φ. Estas coordenadas, para marcar todos os pontos do espaço tridimensional, o R ele vai de 0 a infinito. O θ vai de 0 a π. E o φ ele vai de 0 a 2π. Pronto. Então, as coordenadas esféricas, né? Elas aqui é como elas variam, os valores possíveis das coordenadas esféricas para todos os pontos possíveis do espaço tridimensional. Ok. Agora o seguinte aqui, pessoal. Aqui, olha. A gente pega aqui o Z, primeiramente. O Z de cara aqui, olha, eu projeto aqui essa linha vermelha aqui no eixo Z. Aí de cara aqui é R cosseno de θ. Aí eu pego o Y. O Y é o que? Olha, se eu pegar aqui essa linha, essa linha aqui R, e projetar aqui no plano, eu tenho R seno de θ. E se projetar aqui no X, dá R seno de θ cosseno de φ. Então aqui, olha, R seno de θ cos... Aliás, o eixo X, peraí, deixa eu tirar aqui. O X, peraí, o X é que é R seno de θ, aí aqui, ó, cosseno de φ. E o Y, né, se eu projetar aqui, vai ser seno de φ aqui, vai aparecer o seno de φ. Pronto. Aí aqui são as regras de transformação de coordenadas cartesianas em coordenadas esféricas. E aqui, olha, esse x, y e z, isso aqui elas podem ser as coordenadas de um vetor posição. Aí aqui, olha, eu posso pegar aqui o vetor posição, R, que vai ser R
seno de θ, cosseno de φ. Isso aqui na direção x chapéu. Mais R seno de θ, seno de φ na direção y chapéu. E mais R cosseno de θ na direção z chapéu. Então aqui, olha, eu tenho o vetor posição dado aqui nas coordenadas esféricas. Deixa eu colocar aqui, isto é o vetor posição. O que eu preciso encontrar agora para caracterizar o sistema de coordenadas esféricas são os vetores unitários. Que esses vetores aqui, olha, o x chapéu, y chapéu e o z chapéu são os vetores unitários das coordenadas cartesianas, mas o sistema de coordenadas esféricas tem seus vetores unitários particulares. Esse sistema tem seus próprios vetores unitários. Então, vamos calcular eles. Como? Da seguinte maneira. Os vetores unitários do sistema de coordenadas esféricas, eles serão definidos da seguinte maneira. É da mesma forma que nós definimos os vetores unitários do sistema de coordenadas cartesianas, a partir das derivadas do vetor posição. Então, aqui, olha, eu vou definir o vetor unitário associado à coordenada R. Aí eu vou chamar de ER. Aí ele vai ser igual o vetor unitário associado à coordenada R é o quê? É a derivada do vetor posição em relação à coordenada R. Só que como ele é unitário, né, para garantir que ele seja unitário, eu vou dividir pela norma dele. Aí eu vou fazer isso aqui, olha. Eu vou dividir pela norma dele. Pronto. Aí, da mesma maneira, eu defino os vetores associados à coordenada θ e à coordenada φ. Deixa eu colocar isso aqui mais embaixo para ter mais espaço. Pronto. Pronto, pessoal. Aí aqui, olha, eu vou definir também, vou aproveitar essa estrutura aqui, o vetor unitário associado à coordenada θ. Aí eu vai ser o Eθ. Aí eu vou colocar aqui Eθ é a derivada do vetor posição em relação à coordenada θ. Aí deixa eu colocar aqui, olha. Em relação à coordenada θ. E aqui a mesma coisa. Pronto. E tenho o vetor unitário associado à coordenada φ. Do mesmo jeito. Eu vou ter aqui
o F. Aí deixa eu colocar aqui, olha. Eu vou ter o F, o vetor unitário, associado à coordenada φ, que é o vetor unitário na direção da derivada do vetor posição em relação à coordenada φ. Aí aqui eu boto φ. Então vamos lá. Pronto. Agora, pessoal, nós vamos calcular cada um desses vetores aqui. Aí como é que nós fazemos? Por exemplo, se eu for calcular o dr na direção R, aqui, olha. Olha só. Vamos calcular aqui. O dr, a derivada do vetor posição em relação à coordenada R, é o quê? Eu tenho que fazer aqui a derivada normal. Aí aqui, olha, pessoal, vai ficar o quê? Se eu derivar aqui em relação a R, aí vai ficar seno de θ cosseno de φ. Aí vai ficar seno de θ cosseno de φ na direção x chapéu. Aí mais, eu derivo aqui em relação a R, aí fica seno de θ seno de φ na direção y chapéu. Mais, aqui, olha, cosseno de θ na direção z chapéu. Ok, pessoal. Então, isso aqui é a derivada do vetor posição em relação à coordenada R. Aí eu vou calcular aqui o módulo. Aqui é um módulo. O módulo de dr em relação a R, isso aqui vai ficar igual ao quê? Vai ficar, isso aqui, olha, seno ao quadrado de θ, cosseno ao quadrado de φ, mais, aqui, olha, seno ao quadrado de θ, seno quadrado de φ, mais cosseno ao quadrado de θ. Isso aqui, a raiz quadrada. Raiz quadrada de tudo isso aqui. Isso aqui, pessoal, calculando essa raiz aqui, olha. Eu boto seno ao quadrado em evidência aqui, fica cosseno ao quadrado, seno ao quadrado. Isso aqui fica seno ao quadrado de θ. Mais cosseno ao quadrado, isso aqui vai dar, pessoal, isso aqui dá 1. Aí aqui, olha, eu já sei de antemão quem vai ser o vetor R. Então, aqui, olha, o vetor R vai ser isso aqui dividido por isso, né? Vai ser seno de θ, cosseno de φ na direção x chapéu, mais seno de θ, seno de φ na direção y chapéu, mais cosseno de θ na direção z chapéu. Aí, da mesma forma, eu encontro θ e φ. Aí, por exemplo, se eu derivar em relação R em relação a θ, né, aí fica R cosseno de φ na direção z chapéu, mais R cosseno de θ, seno de φ, etc. Eu já vou colocar aqui o resultado. A derivada do vetor posição em relação a θ dividido pelo módulo. Já vou colocar aqui. Aí vocês façam. Eu vou colocar aqui já o resultado para ganhar tempo. Mas o procedimento é análogo. Aí isso vai ficar o quê? Aqui, olha, são os demais vetores unitários.
Por exemplo, θ é cosseno de θ, cosseno de φ na direção x chapéu, mais cosseno de θ seno de φ na direção y chapéu, menos seno de θ na direção z chapéu. E o vetor unitário associado a φ, o φ, é o quê? Menos seno de φ na direção x chapéu, mais cosseno de φ na direção y chapéu. É só fazer o cálculo aqui direto, olha, que a gente encontra. Eles aqui é bem simples o cálculo. Já já eu faço o desenho de como são esses vetores unitários do sistema de coordenadas esféricas. Eu vou fazer aqui, antes de seguir em frente, eu vou fazer as relações inversas. Escrever os vetores x chapéu, y chapéu e z chapéu em termos de ER, Eθ e φ. Como é que nós fazemos isso? Resolvendo o sistema aqui. Isso aqui encontrar esses vetores aqui é simplesmente resolver aqui um sistema de 3 equações lineares e 3 incógnitas, que é x chapéu, y chapéu e z chapéu. Aí, por exemplo, eu posso aqui, olha, multiplicar por cosseno de θ aqui e multiplicar por menos seno de θ aqui, olha. Aí o que acontece? Se eu multiplicar aqui por cosseno de θ, o que vai acontecer? Aí fica aqui, olha, cosseno de θ R vai ficar igual a quê? Seno de θ, cosseno de θ, cosseno de φ na direção x chapéu. Aqui, olha, mais cosseno de θ, seno de θ na direção seno de φ na direção y chapéu. Deixa eu trazer isso aqui um pouquinho mais para cá para ter... Não, eu vou fazer assim. Eu vou colocar aqui a faixa um pouquinho mais para cá para ter espaço. Pronto. Aqui, olha, aí eu tenho aqui, olha, mais, como eu disse, multiplicando aqui tudo por cosseno de θ, aí vai ficar cosseno ao quadrado de θ na direção z chapéu. A essa segunda equação, eu posso multiplicar ela por menos seno de θ. Porque quando eu multiplico por menos seno de θ, aí vai aparecer aqui embaixo seno ao quadrado de θ z chapéu. E quando eu somo, eu isolo z chapéu. Aí vai ficar assim, olha. Menos seno de θ é θ. Aí isso aqui vai ficar igual a quê? Seno de θ, cosseno de θ. É menos, né? Menos seno de θ, cosseno de θ. Aí aqui, cosseno de φ na direção x chapéu. Aí aqui, olha, vai ficar menos, vou multiplicar aqui também por seno de θ, aí vai ficar seno de θ, cosseno de θ, seno de φ. Seno de φ na direção y chapéu. Mais... Olha, quando eu multiplico por menos seno de θ, né, fica menos com menos mais, fica seno ao quadrado de θ. Aí vai ficar mais seno ao quadrado de θ na direção z chapéu. Aí aqui, olha, por exemplo, quando eu pego aqui, olha, eu somo, aí fica, coloco z chapéu em evidência, fica seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, dá 1. Aí fica só z chapéu aqui, olha.
E aqui, olha, seno de θ, cosseno de θ, aqui menos seno, cosseno de θ e cosseno de φ. Quando eu somo, cancela aqui e vai cancelar aqui. Então, aqui, olha, você tem... Isso aqui vai cancelar e vai cancelar. E sobra, então, o quê? Z chapéu igual. Aí, vamos lá. Z chapéu será igual a... Aí vai ficar aqui, olha, essa soma aqui. Cosseno de θ na direção R menos seno de θ na direção θ. E o que mais? Aí eu preciso encontrar os outros vetores. Para encontrar os outros vetores, o que eu tenho que fazer? Eu vou eliminar essa coordenada z aqui, olha. Aí vai ficar duas equações com x, y, chapéu aqui, olha. Essas duas aqui eu vou transformar em uma e vai ter a outra aqui. Aí eu tenho duas equações e duas incógnitas para x chapéu e y chapéu. Aí eu encontro. Eu escalo nas duas equações e resolvo. Aí o que eu faço aqui, olha? Eu multiplico aqui, olha, por exemplo, aqui, por seno de θ. E a outra aqui multiplico por cosseno de θ. Aí quando eu somo, cancelo o z. Eu vou adiantar o processo aqui. Eu vou colocar já o y e o x chapéu. Aí vai ficar assim, olha. Aqui, olha. Eu coloquei então aqui, olha, os vetores unitários, o que eu encontrei, e aqui as relações inversas. O x chapéu, o y chapéu e o z chapéu em função do ER, do Eθ e do Φ. Aí o que eu vou fazer mais aqui? Existe uma diferença entre os vetores R, Eθ e Φ com os vetores da base cartesiana, x chapéu, y chapéu e z chapéu. É que os vetores da base cartesiana, o x chapéu, o y chapéu e o z chapéu, eles são fixos. Enquanto essa base aqui, olha, ER, Eθ e Φ, ela é uma base móvel. Ela depende do ponto, esses vetores. Esses vetores não são fixos. Eu vou mostrar já. Vou fazer o desenho e mostrar que para cada ponto... Aliás, aqui a gente já viu ali. O ER depende, por exemplo, do θ e do φ aqui. Se eu mudar o θ e o φ, muda o ER. O Eθ e o Φ é a mesma coisa. Se eu mudo o θ e o φ, esses vetores mudam também. Agora, eu vou mostrar aqui que ER, Eθ e Φ, do mesmo modo que os vetores x chapéu, y chapéu e z chapéu, formam uma base ortonormal. Pela própria definição, ER, Eθ e Φ, eles já são normalizados. Eles têm norma unitária. Agora eu preciso mostrar que eles são ortogonais entre si. Então, primeiramente, vamos calcular os produtos escalares entre eles. Aqui, olha, por exemplo, nós temos aqui... Quanto é que vale R, produto escalar, com Eθ? Aí aqui, olha, pela regra do produto escalar, eu tenho aqui, olha, eu multiplico aqui as respectivas componentes e somo. Aí eu tenho aqui, olha, por exemplo, seno de θ, cosseno de θ. Aí aqui, olha, cosseno de φ, cosseno de φ. Aí fica cosseno de φ ao quadrado. E aqui é a mesma coisa, mais... Aí aqui, olha, seno de θ, cosseno de θ, né? Aí fica seno de θ, cosseno de θ. Aqui fica seno ao quadrado de φ. Seno ao quadrado de φ. E aqui, olha, cosseno de θ menos seno de θ. Multiplica e fica menos.
Aí fica menos cosseno de θ, seno de θ. Aí vamos ver quanto é que vai dar isso aqui, olha. Se vocês prestarem atenção, aqui, ó, seno de θ, cosseno de θ, né? Aí, e aqui, olha, seno de θ, cosseno de θ, eu coloco em evidência. Aí fica aqui, olha, seno de θ, cosseno de θ. Colocando em evidência, fica cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ. E menos cosseno de θ, seno de θ. Isso aqui, pessoal, isso aqui vai dar 1. Aqui, olha. Isso aqui vai dar 1. Aí fica aqui, ó, seno de θ, cosseno de θ, menos cosseno de θ, seno de θ. Isso aqui, resultando isso aqui, vai dar 0. Ou seja, o produto escalar deles dá 0, o que significa que eles são ortogonais entre si. Aí, da mesma forma, se vocês pegarem aqui, olha, ER, fazer o produto com FI, isso aqui do mesmo jeito. Olha aqui, eu vou fazer aqui. Vai ficar seno de θ, aí fica cosseno de φ, seno de φ. Aí vai ficar cosseno de φ, seno de φ. O sinal menos aqui, olha. E aqui, olha, seno de θ, aí seno de φ, cosseno de φ. Aí vai ficar mais seno de θ, seno de φ, cosseno de φ. E aqui, olha, cosseno de θ, 0. Pronto. Aí aqui, olha, vai dar 0. Seno de θ, seno de φ, cosseno de φ. Aqui, olha, seno de θ, cosseno de φ, seno de φ. Isso aqui, mais e menos aqui, olha, vai dar 0. E se nós fizermos θ, produto escalar com FI, do mesmo modo, para a gente ganhar tempo, eu já vou dizer a vocês, faço em casa, isso aqui vai dar 0. Então, primeiramente aqui, olha, os vetores ER, Eθ e FI, eles são ortogonais entre si. E claro, se eu fizer ER com ER, isso vai ser igual Eθ produto com Eθ, que vai ser o produto de FI com FI, e o resultado disso aqui vai ser 1. E isso aqui, pela própria definição lá desses vetores unitários, isso aqui já foi definido para ser 1. Ok. Agora eu vou calcular os produtos vetoriais. Aí, porque eles não são só uma base ortonormal, eles são uma base ortonormal, né? Ortonormal, e eles formam uma tríade de mão direita. Assim como os vetores x, y e z chapéu formam uma tríade de mão direita. Ou seja, se eu fizer o produto vetorial de x com y chapéu, dá z chapéu. Aí faço z com x, dá y. E faço y com z, dá x. E assim vai. Aí vamos lá. Vamos calcular os respectivos produtos vetoriais dos vetores unitários. Olha aqui, olha. O produto vetorial de ER com Eθ, aí eu coloquei aqui, olha, ER e Eθ. Aí a gente opera pela regra distributiva do produto vetorial em relação à soma de vetores. Aí eu posso fazer aqui, olha, esse por esse. Aí quando eu faço esse por esse, vai aparecer aqui, olha, x chapéu, produto vetorial com x chapéu. Aí o produto vetorial de um vetor com ele mesmo é o vetor nulo. Aí eu não conto. Aí vai ficar o quê? Eu vou multiplicar esse pelo segundo aqui, olha. Aí vai ficar igual seno de θ, cosseno de φ. Aí vai ficar aqui, olha,
X chapéu. Peraí, deixa eu colocar. Tem que colocar esses outros aqui, olha. Então vai ficar seno de θ, cosseno de φ, né? Aí vai ficar vezes cosseno de θ, seno de φ. Deixa eu colocar aqui. Seno de θ, cosseno de θ, né? Eu vou separar as coordenadas θ aqui, olha. Seno de θ, cosseno de θ. Aí o outro aqui é cosseno de φ, seno de φ. Aí fica aqui. X chapéu, produto vetorial com Y chapéu. Aí aqui, olha, esse X, esse aqui, olha, aí eu opero com esse outro aqui também. Aí fica seno vezes seno, seno ao quadrado. Aí vai ficar aqui menos seno ao quadrado de θ aqui, olha. Aí vai ficar x com z. Sim, aí seno com seno, seno ao quadrado, menos, aí cosseno de φ. Aí vezes x chapéu, produto vetorial com z chapéu. Aí eu faço a mesma coisa para os outros. Aí, por exemplo, aqui, olha, seno de θ, seno de φ, y chapéu, aí com esse aqui, aí depois com esse aqui dá zero e depois com z. Aí, e da mesma forma aqui. Eu vou colocar os termos aqui para adiantar. Aí aqui, olha, são todos os termos aqui, ó, do produto vetorial de R com Eθ. Aí vamos lá, vamos ver como é que vai ficar aqui, olha. Por exemplo, vamos ver o que tem aqui, olha, x produto vetorial com y. Aqui, olha, tem um seno de θ, cosseno de θ, cosseno de φ, seno de φ, olha. Aí, olha esse outro aqui, olha, esse outro termo aqui. É o mesmo cosseno de θ, seno de θ, aí tem seno de φ, cosseno de φ, igual aqui, olha. Aí aqui a gente sabe do produto vetorial que y produto vetorial com x é menos x produto vetorial com y, né? Ou seja, esses aqui e esse aqui são vetores opostos. Aí quando eu somar esse aqui, olha, esse primeiro termo aqui, com este terceiro termo, vai cancelar, vai dar zero. Aí aqui, então, esse com esse cancela. Aí sobra qual? Por exemplo, eu tenho aqui esse aqui, olha, seno ao quadrado, cosseno de φ, produto vetorial de x com z chapéu. E aqui, olha, o outro termo correspondente é... Aqui, olha, eu tenho z, produto vetorial com x. Aí eu tenho cosseno ao quadrado, cosseno de φ. Antes de eu simplificar essa expressão aqui, eu vou colocar só para a gente saber, por exemplo, eu tenho aqui, olha, eu sei que x chapéu produto com y chapéu é igual z chapéu. Aí eu sei aqui que se eu fizer z com x chapéu, isso aqui vai dar y chapéu. E se eu fizer y com z chapéu, o resultado vai dar x chapéu, produto vetorial. Isso aqui é conhecido de nós. E se eu trocar a ordem, troco o sinal aqui. Pronto. Aí vamos lá. Aí, por exemplo, aqui eu tenho o produto vetorial com x com z. E aqui, olha, z com x, né? Esse produto vetorial de z com x dá y chapéu. Eu vou até marcar aqui. Isso aqui dá y chapéu. E aqui, olha, isso aqui dá menos y chapéu.
É só trocar a ordem aqui. Aí o que é que vai acontecer aqui? Quando eu troco, boto aqui menos y chapéu, aí com menos aqui fica mais. Aí fica seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Aí cosseno de φ, cosseno de φ. Aí isso aqui vai resultar em essa parte aqui, olha. Cosseno de φ y chapéu. Aí vamos para o outro. Aqui, olha, eu tenho um produto vetorial de y com z chapéu, que dá x chapéu. Aí aqui, olha. Isto aqui dá x chapéu. Aí eu tenho aqui, olha, eu tenho y, z chapéu, e aqui eu tenho z, y chapéu. Que se y, o produto vetorial com z dá x chapéu, trocando a ordem, isso aqui dá menos x chapéu. Aí o que acontece aqui, pessoal? Isto aqui, se eu botar menos x chapéu aqui, aí fica com menos. Aí fica, olha, seno de φ é fator comum. Aí vai ficar menos cosseno ao quadrado de θ, menos seno ao quadrado de θ. Aí quando somar, quando eu coloco seno de φ em evidência, menos seno de φ, né? No caso, fica cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que dá 1. Aí isso aqui vai ficar... isto fica menos seno de φ na direção y chapéu. Que é a mesma coisa que... aliás, x chapéu, perdão. Que isso aqui é a mesma coisa que eu vou trocar só a ordem aqui, olha. Menos seno de φ na direção x chapéu mais cosseno de φ na direção y chapéu. Se vocês observarem aqui, pessoal, isto é exatamente o vetor φ. Aí, olha, vamos dizer que aqui é o vetor φ, tá vendo aqui, olha? O vetor φ, menos seno de φ na direção x chapéu, mais cosseno de φ na direção y chapéu. Pronto. Aqui, olha. E se a gente fizer os demais produtos vetoriais, né? Se eu fizer... Vou colocar aqui. Se eu fizer... eu posso fazer aqui também. R é θ. Aí dá... Deixa eu colocar aqui logo aqui. Então aqui, olha, eu tenho que é R, produto vetorial com θ. Isso aqui vai dar φ. Aí aqui, se eu fizer φ, produto vetorial com ER, isso aqui resulta em θ, se eu fizer o cálculo. E se eu fizer θ, produto vetorial com φ, isso aqui resulta em ER. Vocês podem conferir isso aqui. A conta é fácil de fazer. Aí vocês vão conferir que dá exatamente isso aqui, olha. Aí a conclusão... A conclusão que nós chegamos aqui, né? Sabendo que eles são perpendiculares entre si, R e θ são perpendiculares, F e R são perpendiculares, e θ e F são perpendiculares, né? E que, por exemplo, ER e θ, o produto deles dá Fi, aí se eu fizer Fi com ER dá θ e θ com
f da R, né? A gente conclui o quê? Que R, nessa ordem aqui, né? É θ, Fi. Este conjunto é uma base ortonormal e de mão direita. Por que de mão direita? Por exemplo, o Fi, né, é obtido usando a regra da mão direita aqui, operando R é θ, né? E da mesma forma que θ é obtido por uma regra de mão direita, de F com R. E da mesma forma é R. Eu vou desenhar aqui esses vetores, o ER, o Eθ e o Fi. Aí eles vão ser assim, né? Vamos fazer o desenho deles. Olha aqui, pessoal. Eu tenho aqui, olha, as coordenadas esféricas. Aí o vetor ER, ele vai ser assim, olha. Deixa eu colocar aqui para vocês entenderem. O vetor ER ele vai ser assim. Deixa eu colocar aqui. Aqui, olha. Este é o vetor ER. O vetor esses vetores unitários, eles apontam para onde a coordenada cresce. Por exemplo, a coordenada R, ela cresce aqui, olha, nessa linha radial aqui, né? Então, o vetor unitário, ela cresce para cá. Ele cresce para cá. Aí, o vetor é θ, né? Aliás, a coordenada θ, ela cresce aqui, olha, descendo aqui, olha. Então, o vetor θ, ele aponta para cá, aqui, olha. E o vetor F para cá. Olha aqui, vamos desenhar aqui o vetor θ, né? Ele segue essa... o θ cresce nessa linha aqui, olha. Quando esse raio vetor gira, aí o θ cresce para cá. Aí vai ser assim, olha. O Eθ. Ele... Aqui, olha. Isso aqui é o nosso... Deixa eu colocar aqui. É θ. Aí eu vou colocar agora o Fi, olha. O Fi ele cresce, olha, essa linha girando para cá, olha. Ele cresce para cá, né? Então, olha, o Fi, ele vai crescer assim, olha. Ele vai apontar para cá, perpendicular ao plano formado por ER e Eθ. Aí vai ser assim, olha. Olha aqui, olha. O Fi, ele vai ser assim. Pronto. Pronto, aqui é o nosso vetor Fi. Aí aqui, olha, eu tenho a minha base ortonormal. A base R, Eθ e Fi. Aí aqui, olha, se eu mudar, por exemplo, o θ aqui, ó, essa linha gira, né? Aí essa base gira junto. Aí, por exemplo, eu posso pegar um outro ponto qualquer, aí a base vai girar junto. Ele vai acompanhar a variação dessas coordenadas aqui. Como esses vetores unitários do sistema esférico, de coordenadas esféricas, eles não são fixos, eles variam de ponto a ponto, né? Então, é importante
eu calcular as derivadas desses vetores unitários. Aí eu vou calcular aqui, olha, a derivada de ER em relação a R, em relação a θ, em relação a φ. Por exemplo, eu vou calcular aqui, olha, dr em relação a R. Aí, se eu for olhar quem é o ER, né? Olha, observa aqui, olha, que o ER não depende de R. Aí, se eu for calcular a derivada de ER em relação a R, dá zero. Então, aqui, olha, isto aqui vai dar zero. Zero vetor nulo, né? Aí, eu preciso calcular a derivada desse vetor em relação a θ, que vai ser... Se eu for calcular aqui, olha, aí em relação a θ vai ficar cosseno de θ. E aqui, olha, cosseno de θ vai ficar menos seno de θ. Eu vou colocar aqui. Vai ser... Pronto. Aqui é a derivada de ER com relação a θ. Dá isso aqui, né? Aí, se vocês observarem lá em cima, isso aqui é exatamente o vetor Eθ, olha. Olha aqui, ó, tem cosseno de θ, cosseno de φ, né? Aqui, olha. Na direção x chapéu. Aí, cosseno mais cosseno de θ, seno de φ, na direção y chapéu, menos seno de θ na direção z chapéu. Agora, olha quem é o vetor Eθ. Aqui, olha. É a mesma coisa. Aí, isso aqui é exatamente o vetor Eθ. Aí, para a gente ganhar tempo, eu vou colocar as outras derivadas dos outros vetores, né? Então, vamos lá. Deixa eu copiar isso aqui. Então, aqui, olha. dr é zero. Aí, aqui, o vetor dr dθ é igual a Eθ. Aí, aqui, olha, dr em relação a φ, a derivada de r em relação a φ vai dar o quê? Aí dá isso aqui, olha. Quando eu derivo r em relação a φ, dá seno de θ vezes o vetor φ. Aí eu vou colocar as derivadas de Eθ e as derivadas de φ. Aqui, olha, são as derivadas de Eθ, que resultam nisso aqui. A derivada de Eθ em relação a R é zero. A derivada de Eθ em relação a θ é menos ER. E a derivada de Eθ em relação a φ
é cosseno de θ, é φ. E falta só as derivadas de φ. Aí vai ser o quê? Aqui eu tenho as derivadas de φ. Eu quero só chamar a atenção para um detalhe aqui, ó, na derivada de φ com relação a φ, quando a gente calcula aqui, olha. Quando eu vou calcular as derivadas de φ em relação a φ, aparece menos cosseno de φ aqui, menos seno de φ. Aí na direção x chapéu, na direção y chapéu. Aí não aparece de cara nem r nem θ aqui. Aí o que, é que eu tenho que fazer? Eu substituo x chapéu e y chapéu aqui ó, nas relações inversas. Aí simplificando, eu encontro esse resultado aqui. Ok? Aí eu vou precisar disso aqui, de tudo isso aqui, por exemplo, quando eu for calcular o divergente de um campo vetorial e o rotacional em coordenadas esféricas. Isso aqui será muito importante, essas relações aqui, essas derivadas. Agora, pessoal, pronto, calculamos, encontramos os vetores unitários, mostramos que esses vetores unitários formam uma base ortonormal de mão direita, calculamos as derivadas desses vetores unitários. Aí o próximo passo a fazer agora é encontrar o deslocamento infinitesimal em coordenadas esféricas. Aí como é que a gente faz isso? Vamos lá. A gente vai agora para o deslocamento infinitesimal. Deixa eu separar aqui. Pronto. Nós vamos fazer agora o deslocamento infinitesimal em coordenadas esféricas. Deslocamento infinitesimal. Aí como é que nós vamos fazer isto? Vamos pegar o vetor posição. Então, o vetor posição em coordenadas esféricas, né? A gente sabe lá que o R, que é o x na direção x chapéu, mais y na direção y chapéu, mais z na direção z chapéu. Isto é igual, em coordenadas esféricas, né? Se eu substituir aqui, quem é o x? O x é r seno de θ cosseno de φ na direção x chapéu. Olha aqui, eu vou só... A gente olha como é no começo, lá na primeira página. Aqui, olha. É isso aqui. O vetor posição é isso aqui. Pronto, vamos voltar lá. Então, aqui. Aí vamos escrever o resto. Mais R. Aí eu tenho aqui, olha, seno de θ, seno de φ na direção y chapéu. E eu tenho cosseno de θ na direção z chapéu. Aliás, perdão, R. Deixa eu ajeitar aqui. R cosseno de θ na direção z chapéu. Ok? Eu vou colocar aqui o R em evidência. Aí eu tenho aqui, olha. Isto é igual, coloco o R em evidência, aí fica seno de θ, cosseno de φ na direção x chapéu, mais R seno de θ, seno de φ
na direção y chapéu, mais... Aliás, perdão, tira esse R aqui, que o R já está em evidência, né? Deixa eu só ajeitar aqui, pronto. Aí vamos aqui de novo. Seno de θ, seno de φ, mais cosseno de θ na direção... Sim, faltou botar y chapéu. Aí mais cosseno de θ na direção z chapéu. Aí isso aqui vai dar em quê? Olha só. Se eu observar aqui o que está no parênteses, né? Isso é exatamente... Olha, eu tenho aqui, olha. Seno de θ, cosseno de φ na direção x chapéu, seno de θ, seno de φ na direção y chapéu, mais cosseno de θ na direção z chapéu. Isso é exatamente... Olha aqui, vamos lá para os nossos vetores unitários. Isto é exatamente o vetor R. Aí aqui, olha, eu posso então escrever o vetor posição de algum ponto do espaço assim. R é igual a R. Aí isso aqui, olha, é R. Então, tudo isso aqui, olha, é exatamente R. Aí pronto. Aí eu vou pegar esse vetor agora e vou fazer o deslocamento infinitesimal. O deslocamento infinitesimal, matematicamente falando, é basicamente a diferencial do vetor posição. Aí eu vou calcular aqui, olha, o dr, R vetor aqui, olha. O dr, ele é o d disso aqui, olha, a diferencial desse vetor aqui. Aí a diferencial, isso aqui é uma multiplicação por escalar, né? Isso aqui é um vetor, isso aqui é um escalar. Mas a diferencial de uma multiplicação por escalar vale a regra do produto. Aí isso aqui vai ser o quê? Isto aqui vai ser dr na direção ER mais R, a diferencial de ER. Aí aqui, olha, ER, esse vetor, isso é o quê? Ele é uma função de R, θ e φ. Aí o que vai acontecer aqui, olha? A diferencial do vetor posição R, que é nosso deslocamento infinitesimal, vai ser o quê? Vai ser dr na direção ER mais R. Aqui, olha, eu abro parênteses. Aí quando eu for calcular essa diferencial de R, né? Aí eu vou... Aí calculando, dá o seguinte. É a mesma regra da diferencial de uma função escalar. Aí vai ficar aqui, olha. dr a derivada de ER em R, né? Vezes dr mais dθ, a derivada em relação a θ, né? Vezes dθ, mais a derivada de ER. Sim, aqui não é θ, não é ER. Deixa eu corrigir aqui. Aqui é R. E aqui a derivada em φ vezes dφ. Aí, quem são essas derivadas aqui? Olha, a gente calculou elas. Por exemplo, isso aqui, dr em relação a R, né? Eu já vou adiantar aqui. Isso aqui vai dar zero.
vetor nulo, na verdade. Isto aqui vai dar E θ. Quer ver? Olha, vamos conferir aqui. A derivada de R em relação a θ. Aqui, olha. Pronto. A derivada de R em relação a θ é θ. E aqui a derivada de R em relação a R, né? Dá o vetor nulo. E aqui eu preciso da derivada de R em relação a φ. Seno de θ é φ. Pronto. Isto aqui dá seno de θ é φ. Aí isso aqui então vai resultar em o dr vai ser, aí vamos lá, dr na direção é R mais, aí isso aqui é zero, aí vai ficar aqui, olha, R dθ, R, né, multiplicado por dθ, na direção é θ. Deixa eu dar um destaque aqui, vou colocar eles de azul. Pronto. Isso aqui vai ficar θ, R, né? Aqui, olha, R dθ na direção é θ. E o outro termo é R seno de θ é φ. R seno de θ de φ, né? Na direção é φ. Ok? Então, isso aqui, olha, é o deslocamento infinitesimal em coordenadas esféricas. Aí aqui, olha, os elementos do deslocamento infinitesimal, eu posso multiplicar aqui, olha, os coeficientes aqui, as componentes do deslocamento infinitesimal, né? Aí quando eu multiplico essas componentes do deslocamento infinitesimal, eu tenho o volume infinitesimal. Aí aqui, olha, o volume infinitesimal dá o quê? Volume infinitesimal. Aí é o que isso aqui, olha? É o dV igual. Aí multiplica aqui, olha, dr, r dθ e r seno de θ de φ. Aí vai ficar r com r seno de θ vai ficar r quadrado seno de θ. Aí vai ficar dr d θ de φ.